Pessoal, assim como nós podemos ler em diferentes formatos, também podemos gravar em diferentes formatos. Tá? Então, basicamente, para cada read, alguma coisa que a gente tem, a gente vai ter um to alguma coisa também. Então, se eu tenho um data frame, eu tenho um read CSV, eu vou ter um to CSV para pegar o data frame e gerar o formato CSV desse carinha aqui. Se eu tenho um read HTML, eu vou ter o to HTML. E além disso, ele tem alguns outros tos extras aí, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos começar por um basicão aqui, que eu gostaria de mostrar uma pequena nuance para vocês. Tá? Mas antes disso, só para deixar claro quem tem entrada, né? Já tem a subseção. Vou criar aqui mais uma célulazinha, que vai ser a saída, não, né? Saída. Tá? E aí, por exemplo, eu quero pegar o df1, que a gente não tinha ele em arquivo. O df2, pegar o df2 e quero gravar ele num CSV, JSON, enfim, não vai mudar nada, tá? df1, df2, né, que eu tinha falado. Eu vou ter um to, tá? Um CSV. E aí, novamente, vamos olhar a documentação do Pandas, tá? Se eu colocar aqui pandas to CSV, tá? Ele já tem alguns separadores padrão, né? Os dois básicos que a gente vai utilizar são esses dois aqui, ó, que é o path e o separador, tá? Nossa, mas aí você tem mais uma variedade de coisas, né? Qual que é o formato do float que você vai querer gravar? Que você pode falar, eu só quero float com 2 casas decimais. Quais são as colunas, se você quiser alterar a coluna. Se vai ter index, se não vai ter index, tá? Então, tem mais uma série de coisas. Qual que é a codificação que você vai querer gravar aqui em coding, tá? Padrão é o TF8. Enfim, tá? Uma galerinha aqui, qual que é o separador de casa decimal que você vai querer, porque padrão aqui a gente salva com ponto, né? Vou falar, eu quero salvar com vírgula, tá? Eu vou alterar o separador de casa decimal, ou seja, dá pra mexer bastante nessa saída. Como eu falei, a gente vai pra nossa basicona, que eu vou pegar aqui, chamar de cadastro, ponto, CSV, separador eu vou deixar vírgula padrão mesmo, né? Só que o que acontece? Vou salvar esse cara aqui, salvou, vou dar um refresh aqui. Aqui, ó, cadastro CSV. Ele abriu aqui do lado. E temos aqui o nosso cadastrinho salvo. Mas eu vou baixar aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. Não, carros não, cabeçudos. Cadastro CSV. Vou colocar vírgula agora que é o separador. Perceba que o index veio junto. Tá? E às vezes você não quer, porque aí você vai ter que gravar o index, vou ter que colocar parâmetro na leitura, vou mandar essa pessoa, esse dado para alguém. Eu só quero de fato os dados, não quero colocar o index, tá? E até porque, ó, se eu for fazer um pd.read csv cadastro.csv, tá? Ele me retornou agora uma coluna do index aqui, que é chamada de onNamed, que não tinha nenhum nome nela, e tem mais o índice aqui, tá? Então eu tenho que mandar ignorar o índice na leitura. Mas eu posso fazer isso de maneira mais simples, mandando ignorar o index no cadastro. Então eu vou colocar index false. Falou, ó, filhão, não quero índice na hora que você grava. Né? Vamos colocar ele aqui de novo. Ó, perceba que aquela coluninha do índice já sumiu. E na hora que eu leio ele depois, né? Tudo normal, não tem mais aquela coluna no índice, tá? Então atentar para essa questão, que a hora que você vai gravar por padrão, ele vai mandar o índice junto, tá? Manda ignorar o índice na hora de gravar. Se eu pegar esse df2, por exemplo, vamos especificar um caminho, né? To HTML, por exemplo, passar o path aqui, ele vai gravar na tela, tá? Mas se eu colocar só o to HTML, vamos ver o que acontece, tá? Ficou essa coisinha escrota aqui por causa dos /n's e etc, mas eu vou colocar o print, então, ó, que o print ele interpreta o /n e formata. Tá? Fechando aqui, ó. Ele já gerou o HTML bonitinho, até com borda. Tem classe dele. Não sei se vai adiantar de alguma coisa se tiver essa classe data frame, enfim.
Tem aqui, ó, os table rows, tá? Os TDs da vida aqui, tá? O TD, o índice ele está considerando como TH, pode mandar ignorar o index também, tá? Vou colocar aqui, ó, to HTML pandas. Index, tá? Por padrão é true, ó. Se a gente passar index igual a false, tá? Já não tem, tá saindo mais o que ele tá chamando de TH, né? Erroneamente, mas enfim, não tá saindo mais o índice da tabela. Tudo bem? E novamente, né? Tem várias outras coisinhas aqui, bold rows, tá? Você vai ficar negritinho, tudo bonitinho, qual que é o formato do decimal, enfim, tá? Dá para brincar bastante também aqui com os parâmetros do HTML, mas de qualquer forma, né? A gente pode fazer ou dessa forma e pegar esse código, copiar e colar na nossa página, ou se você quiser, né? Você pode colocar aqui o path normal, né? Eu vou colocar aqui, ó, cadastro.html, vírgula. Mas eu sou um cabeçudo mesmo, né? Bem, já gravou, mas só pra ficar bonitinho aqui. Opa, um pouquinho mais pra baixo. Tem aqui o cadastro HTML, tá? Abriu aqui a nossa paginazinha não, né? Só com a tabela HTML aqui, tá? Inclusive até separo com tbor, ther, tá até dentro do estilinho legal aqui, ok? Beleza, então, bom, é isso, tá? Tem um que é fantástico. df2, eu uso LaTeX pra caramba pra fazer artigo. df2 to LaTeX, mas fica estranho, tá? Então, print. Tá aqui uma tabelinha no formato LaTeX, que é um interpretador de hipertexto para gerar arquivos, por exemplo, formato PDF e tal. É muito utilizado no meio acadêmico, tá? Só que é todo manual, como se fosse um HTML, mas com os comandos LaTeX, né? Então tem aqui o código para a gente gerar uma tabela LaTeX, tá? E assim, né? Tanto no data frame, se a gente tem código Python para processar esses dados, tem coisa que eu costumo fazer, por exemplo, deixa eu pegar aqui agora artigo, produção científica, vou pegar o mais recente que eu tenho aqui. Vamos que nós chega lá. Por exemplo, eu tenho esses carinhas aqui que eu tenho que pegar e negritar cada linha, tá? Que tem o maior valor, certo? Como que eu fazia isso? Ou eu ia no Excel, fazia uma formulinha lá, falava qual que é o valor máximo, depois fazia uma formatação, falava, para cada célula que for igual o valor máximo, você vai ficar em negrito, ficava um negócio visual, aí eu tinha que ir no código LaTeX e comparando e negritando, tudo na mão. Agora acabou o drama. Eu já faço uma função do Pandas que eu tenho essa tabela num data frame do Pandas, ele já percorre, já vê qual que é o valor máximo, já gera o código LaTeX com o negocinho negritado bonitinho para mim, tá? Então acabou sofrimento para fazer esse tipo de coisa, porque eu consigo automatizar qualquer coisa que envolva dados agora. Ok, pessoal? Tá faltando a parte do BD novamente, ó. Não muda muita coisa, tá? A única coisa que mudou foi o seguinte, ó, eu tenho um data frame aqui, certo? Então isso poderia ser inclusive o data frame que eu li da base de dados. Especifiquei qual que é o nome da tabela, tá? Aqui string de conexão ficou a mesma coisa, né? Ó, qual que é o protocolo, usuário, senha, que é o meu root arroba, localhost, qual que é o meu BD, que eu mudei o BD para não atrapalhar minha aula de ProgWeb 2, tá? Criei a conexão, certo? E aí eu coloquei um toSQL, que aí eu vou passar qual que é o nome da tabela, a conexão com o BD, que eu quero gravar, e se eu vou incluir o índice ou não. No caso, eu não queria incluir índice, tá?
E quem que eu vou mandar para lá? O df1, que é quem está invocando o método. Então, esses dados do df1 eu vou mandar para uma tabela chamada cadastro, que vai ficar armazenada aqui dentro do teste inserção dentro do meu banco de dados MySQL. Beleza, pessoal? Então, é isso da parte que a gente lê e grava dados. Então, perceba que agora a fonte de dados não é mais nosso problema. Inclusive, os nossos dados não precisam nem estar armazenados localmente, tá? Então, a seguir, nós veremos algumas questões assim, fala, pô, dado que eu tenho um data frame, como que eu percorro, como que eu acesso o elemento, enfim, tá? Como que a gente consegue exibir, acessar e até mesmo selecionar, fala, não quero todo mundo, eu só quero as 5 primeiras linhas, eu quero todo mundo cujo ano do automóvel é maior que 2000, enfim, a gente vai ver como fazer isso no próximo ou nos próximos vídeos, tá? Então até lá.